Há histórias que começam com dor, injustiça e sonhos destruídos, mas que, pouco a pouco, demonstram que, mesmo nos momentos mais sombrios, pode sempre existir uma oportunidade para recomeçar. O Muda Kelep Vuru Mais, conhecida internacionalmente como Esperança Não Tem Correntes, é uma série turca que combina drama, amizade, segredos, amor e superação através de jovens que tentam reconstruir as suas vidas depois de terem cometido erros que mudaram o seu destino. A história apresenta-nos vários adolescentes que, por diferentes circunstâncias, acabam num centro de reabilitação juvenil. Cada um chega carregando uma história diferente, uma ferida que ninguém conhece completamente e um passado que ainda pesa sobre os seus ombros. Ali terão de enfrentar regras rigorosas, conflitos, preconceitos e pessoas que não acreditam numa segunda oportunidade. Mas também encontrarão algo que não esperavam: amizade, solidariedade e a possibilidade de descobrir que ainda podem mudar o seu futuro. Entre confrontos, segredos e sentimentos que começam a crescer, os protagonistas aprenderão que estar fechado não significa que os sonhos tenham de desaparecer. Cada personagem terá de lutar contra os seus próprios medos e demonstrar que não é definido pelo seu passado. E enquanto as relações entre eles se tornam cada vez mais profundas, também surgirão novos conflitos que colocarão à prova a confiança de todos. Neste percurso, vamos conhecer a história de Muda Kelep Vuru Mais capítulo a capítulo, descobrindo como estes jovens enfrentam os seus problemas, como nascem os seus laços e como cada um tenta encontrar uma saída para uma vida diferente. Se gostas de séries turcas com histórias intensas, personagens jovens, segredos e emoções fortes, esta produção tem todos os ingredientes para te manter preso do princípio ao fim. E lembra-te de que várias destas séries estarão disponíveis aqui no canal, completamente dubladas em português, a partir do próximo mês. Por isso, subscreve no canal, ativa o sino para não perderes nenhum episódio. Turco Fogo, vamos começar! A história começa por nos apresentar um grupo de jovens que, por diferentes motivos, acabam num centro de reabilitação juvenil. Nenhum deles chegou ali imaginando que a sua vida tomaria aquele rumo. Cada um carrega consigo uma história complicada e decisões que tiveram consequências demasiado grandes para sua idade. Entre eles encontra-se Frat, um jovem marcado pelas dificuldades do seu passado que tenta manter uma atitude forte, embora por dentro esteja cheio de medo e frustração. Também conhecemos outros jovens que aprenderam a defender-se sozinhos e que desconfiam de qualquer pessoa que tente aproximar-se demasiado. Quando chegam ao centro, descobrem rapidamente que a vida ali não será simples. As regras são rigorosas e qualquer erro pode trazer consequências. Além disso, as diferenças entre os jovens provocam confrontos desde o início. Alguns reagem com raiva, outros preferem permanecer em silêncio e outros tentam demonstrar que não precisam de ninguém. No entanto, pouco a pouco começam a perceber que todos partilham algo. Nenhum deles quer que o seu passado determine para sempre quem será. As primeiras semanas estão cheias de discussões, desconfiança e momentos difíceis, mas também começam a surgir pequenos sinais de amizade. Frat descobre que, por detrás de algumas pessoas que parecem agressivas, existem histórias de abandono, medo e dor. Enquanto jovens tentam adaptar-se à sua nova realidade, também conhecem as pessoas que trabalham no centro e descobrem que nem todos os adultos estão dispostos a julgá-los. Alguns acreditam realmente que eles podem mudar. Outros, pelo contrário, pensam que os jovens voltarão a cometer os mesmos erros. Essa diferença de opiniões transforma-se num dos primeiros grandes conflitos. Entretanto, cada protagonista começa a perguntar-se se realmente existe uma segunda oportunidade para eles. E embora ainda não saibam, as experiências que irão viver dentro daquelas paredes mudarão as suas vidas para sempre. Com o passar dos dias, os jovens começam a conhecer-se melhor e as relações entre eles mudam. Aquilo que começou com confrontos e desconfiança começa lentamente a transformar-se numa amizade inesperada. Frat descobre que alguns dos seus companheiros estão a passar por situações ainda mais difíceis do que a sua. Essa convivência faz com que compreenda que ninguém pode ser definido apenas pelos erros que cometeu. No entanto, adaptar-se ao centro não é simples. As regras continuam a ser rigorosas e qualquer tentativa de as quebrar pode provocar consequências graves. Alguns jovens reagem de forma impulsiva, enquanto outros tentam manter-se afastados dos problemas. Mas permanecerem unidos torna-se cada vez mais importante. Quando um deles atravessa uma situação complicada, os restantes começam a apoiá-lo, mesmo quando isso pode trazer-lhes problemas. Essa solidariedade muda pouco a pouco a dinâmica do grupo. Pela primeira vez, vários deles sentem que têm pessoas em quem podem confiar, mas também começam a surgir sentimentos mais profundos. Algumas amizades começam a transformar-se e os protagonistas descobrem emoções que não esperavam sentir num lugar como aquele.
O amor e os ciúmes começam a complicar algumas relações, enquanto segredos do passado ameaçam vir à luz. Frat também tem de enfrentar recordações que preferia esquecer. Sempre que tenta olhar para o futuro, alguma coisa do seu passado volta para o perseguir. Ao mesmo tempo, os adultos responsáveis pelo centro começam a perceber que o grupo está a mudar. Alguns jovens demonstram sinais de maturidade e começam novamente a acreditar em si próprios. Mas outros continuam a lutar contra a raiva e a sensação de que ninguém lhes dará uma verdadeira oportunidade. A pergunta começa a ser inevitável: conseguirão realmente mudar as suas vidas ou acabarão por repetir os mesmos erros que os levaram até ali? A convivência faz com que os protagonistas comecem pouco a pouco a revelar as suas verdadeiras histórias. Até aquele momento, muitos tinham escondido as razões que os levaram para o centro porque tinham medo de ser julgados. Mas, à medida que a confiança aumenta, alguns começam a falar sobre as suas famílias, as suas perdas e as decisões que mudaram as suas vidas. Cada confissão provoca uma reação diferente dentro do grupo. Alguns sentem compaixão, outros ficam surpreendidos e alguns descobrem que tinham preconceitos injustos em relação aos seus companheiros. Frat também é obrigado a enfrentar o seu próprio passado. Uma parte dele quer deixar para trás tudo o que aconteceu, mas outra sente que precisa de encontrar respostas antes de poder começar uma nova vida. Entretanto, as relações entre os jovens tornam-se cada vez mais intensas. A amizade que tinham construído começa a ser posta à prova quando surgem segredos que podem mudar a forma como se veem uns aos outros. Uma mentira aparentemente pequena acaba por provocar uma grande discussão e ameaça separar o grupo. Os adultos tentam intervir, mas alguns jovens sentem que ninguém compreende realmente aquilo que estão a viver. No meio dessa tensão, uma situação inesperada obriga todos a trabalharem juntos. Pela primeira vez, compreendem que não conseguem sobreviver emocionalmente se cada um pensar apenas em si próprio. O centro, que no início parecia uma prisão, começa a transformar-se, para alguns, num lugar onde podem aprender a controlar as suas emoções e descobrir novas possibilidades. No entanto, o passado ainda tem demasiada força. Uma notícia relacionada com um dos protagonistas provoca medo e volta a despertar antigos conflitos. Agora terão de decidir se confiam uns nos outros ou se permitem que os segredos destruam a amizade que tanto lhes custou construir. A esperança começa a surgir, mas ainda está rodeada por demasiados obstáculos. A tranquilidade que alguns tinham começado a encontrar desaparece quando o passado volta a entrar nas suas vidas. Uma situação inesperada coloca novamente os jovens sob pressão e faz com que alguns questionem se realmente mudaram. Para Frat, o momento revela-se especialmente difícil porque tem de enfrentar as consequências das decisões que tomou antes de chegar ao centro. Ele quer demonstrar que é uma pessoa diferente, mas sabe que recuperar a confiança dos outros não será simples. Entretanto, os seus companheiros também enfrentam problemas pessoais. Alguns recebem notícias das suas famílias que os fazem perder a esperança, enquanto outros descobrem que as pessoas que pensavam ter deixado para trás ainda exercem influência sobre as suas vidas. As tensões aumentam e as discussões tornam-se inevitáveis. Até as amizades mais fortes começam a fracturar-se. No meio de tudo isto, os jovens descobrem que o verdadeiro desafio não é apenas cumprir as regras do centro, mas aprender a tomar decisões responsáveis quando ninguém está a observá-los. Alguns conseguem avançar, enquanto outros voltam a cometer erros. Os adultos que trabalham com eles tentam ensinar-lhes que uma segunda oportunidade não significa que tudo será fácil. Significa ter a possibilidade de escolher de forma diferente. Essa ideia começa a transformar o grupo. Pouco a pouco, os jovens compreendem que podem apoiar-se mutuamente sem perder a sua própria identidade. Também começam a imaginar um futuro fora do centro. Alguns sonham em estudar, outros em trabalhar e outros simplesmente desejam voltar a viver junto das suas famílias. Mas antes de conseguirem isso, terão de ultrapassar uma última série de obstáculos. Um conflito inesperado ameaça colocar em perigo os progressos que tinham alcançado e obriga Frat e os seus amigos a tomar uma decisão que pode mudar completamente o seu futuro. Os acontecimentos chegam a um ponto crítico quando os jovens recebem a possibilidade de demonstrar que estão realmente preparados para mudar. Para alguns, esta pode ser a oportunidade que esperavam desde que chegaram ao centro. Para outros, o medo de fracassar é tão grande que preferem proteger-se em vez de arriscar. Frat decide não desistir e começa a compreender que o seu futuro depende das decisões que tomar a partir de agora. Mas nem todos estão convencidos de que seja possível escapar aos erros do passado. As dúvidas provocam novos confrontos e alguns segredos voltam a vir à luz. As amizades são postas à prova mais uma vez, especialmente quando um dos jovens tem de escolher entre proteger um amigo ou dizer a verdade. A decisão pode afetar todos.
Entretanto, os responsáveis pelo centro observam atentamente cada movimento. Alguns estão dispostos a confiar nos jovens, mas outros acreditam que eles ainda não aprenderam a lição. Esta diferença gera uma enorme pressão. Os protagonistas sentem que qualquer erro pode fazê-los perder a oportunidade de mudar as suas vidas. No entanto, também descobrem que não estão sozinhos. As amizades que construíram ao longo do caminho dão-lhes força para continuar. Até aqueles que, no início, não confiavam em ninguém começam a compreender o valor de ter pessoas que realmente se preocupam com eles. Frat também enfrenta uma decisão pessoal que pode definir o seu futuro. Tem de escolher entre continuar a viver de acordo com aquilo que os outros esperam dele ou lutar para se tornar na pessoa que realmente quer ser. A resposta não é simples, mas, pela primeira vez, não pensa apenas em fugir dos seus problemas. Quer enfrentá-los. E essa decisão demonstra o quanto mudou desde o início da história. Agora resta apenas saber se terá a oportunidade de provar. Chegamos ao momento mais emocionante da história, quando os jovens têm de demonstrar que as pessoas podem mudar quando recebem uma verdadeira oportunidade. Depois de tudo que viveram, já não são os mesmos que chegaram ao centro no início. Aprenderam a confiar, a ouvir e, sobretudo, a compreender que os seus erros não têm de definir todo o seu futuro. Frat percorreu um caminho especialmente difícil. Teve de enfrentar o seu passado, aceitar os seus erros e descobrir que a verdadeira liberdade não consiste apenas em sair de lugar, mas em aprender a controlar as decisões que tomamos. Os seus amigos também mudaram. Alguns encontraram novos objetivos, outros recuperaram a esperança e alguns descobriram que ainda podiam reparar relações que pareciam perdidas para sempre. As despedidas começam a tornar-se uma possibilidade real e cada jovem começa a imaginar como será a sua vida fora do centro. Mas, antes de saírem, todos têm de enfrentar as consequências das suas últimas decisões. Alguns terão de demonstrar que merecem uma segunda oportunidade, enquanto outros terão de aceitar que ainda precisam de tempo para mudar. O caminho não é perfeito, mas agora compreendem que ninguém pode construir um futuro diferente se continuar a fugir do seu passado. As relações criadas entre eles tornam-se uma das recordações mais importantes das suas vidas. O que começou como uma convivência obrigatória acabou por se transformar numa experiência que lhes ensinou o verdadeiro significado da amizade e da solidariedade. Finalmente, a esperança surge como a grande protagonista desta história. Porque, embora estes jovens tenham chegado carregando erros, dor e medo, descobriram que ainda podiam sonhar. O Muda Kelepsi Vurumais demonstra que as correntes podem limitar os movimentos, mas não conseguem necessariamente acorrentar os sonhos. E quando finalmente chega o momento de olhar para frente, cada um tem de decidir o que fará com a liberdade que tanto desejou.